Hoje é dia 2 de fevereiro e esse dia tem um significado para mim e para um amigo meu porque foi o dia que nós nos conhecemos pessoalmente. Primeiramente, eu queria trazer uma reflexão rápida sobre web amigos, web amizades. Isso na minha vida apareceu lá pelos meus 11, 12 anos, quando eu comecei a conversar com pessoas pela internet. Atualmente eu inclusive enxergo assim o quão pode ser perigoso isso, pessoas dessa idade conversando com outras pela internet, mas foi a idade que apareceu isso pra mim, conversar com pessoas que tinham interesses específicos que eu tinha também, gostava exatamente do mesmo tipo de música, tinha exatamente os mesmos hobbies, coisa que os amigos de convívio às vezes correspondia, às vezes não. Tinha também aquele lance de que, como você estava falando pela internet, eu sentia que assim eu podia me aprofundar em algumas questões que os amigos de convívio, mas hoje até pensando, falando, pô, mas era um pessoal, eu era muito novo, né, e os meus amigos lá de convívio também eram pessoas muito novas, então, tipo, talvez nem tinha como aprofundar muito, mas eu podia aprofundar algumas questões, falar algumas questões que com os amigos ali pessoalmente eu não sentia a mesma liberdade de falar, tá ligado? Só que assim, não demorou muito, demorou acho que mais ou menos um ano e meio, dois, pra eu notar, e eu lembro que eu notei sozinho que eu não podia substituir, eu não podia ficar sem ter os meus amigos de convívio também, eu não podia perder isso, saca? Porque eu vejo, atualmente tem youtubers contando que só possuem web amigos, essa parada de web amizade tá super em alta agora, mais em alta do que naquela época, e eu entendo isso, eu entendo as facilidades assim que trazem essa web amizade, só que é importante, eu digo aqui assim, ter também amigos de convívio, porque tem muitos aspectos sensoriais e sociais que é só num convívio pessoalmente ali que vai ter. Só a questão de se desenvolver, desenvolver a tua fala, desenvolver a tua capacidade assim de conviver com os outros. Podia cair naqueles papos lá de porque o ser humano é um animal sociável e pá. Mas eu acredito que a confiança mútua ela se desenvolve com mais facilidade de uma forma presencial do que virtual. Não sei, é uma impressão minha. Aquilo, se é o teu caso, não precisa deixar seus web amigos, mas assim, mantenha também os amigos de convívio, busque ter amigos de convívio, porque senão pode cair num isolamento. Eu lembro que foi isso assim que me aconteceu assim, tipo, ali nessa idade, assim, tipo, 12, 13 anos, assim, eu notei que se eu entrasse muito dentro daquela bolha virtual, aquilo eu podia acabar me isolando e aquilo lá podia trazer consequências lá na frente. Tive que aprender a lidar com a solidão um tanto cedo. Eu lembro que foi lá pelo meu quarto ano, foi no meu quarto ano do Fundamental 1, que eu mudei de colégio e fui para um colégio, tipo, eu tava num colégio que eu tinha ali meu grupinho de amigos no terceiro ano. Quando eu fui pro quarto ano, eu fui para um colégio que não sei, não deu bom, não deu match, digamos assim. Não me identifiquei exatamente com as pessoas dali, ou talvez eu tenha ido de má vontade, pode ter sido isso, mas eu lembro que eu não me identifiquei muito e foi, pelo menos o primeiro semestre daquele ano, foi um semestre assim, um tanto solitário. Eu tinha ali meus... Quantos anos você tem no quarto ano? Você tem uns... Acho que nem 10 anos, tá ligado? E eu lembro que ali criança, assim, eu tive que aprender a me virar bem com a solidão. Tive que aprender a entender aquilo e apreciar a minha própria companhia. Depois, naquele próprio ano, acabou melhorando. A partir de agosto, eu lembro que acabou melhorando. Acabei fazendo um amigo lá chamado Bruno, que a gente se segue na rede social até hoje. Mas tive aquele período assim que foi marcante para mim, no qual eu tive que aprender a me virar com a solidão, solitude. Isso de certa forma é uma vantagem, é vantajoso você saber lidar aí com a tua própria solidão, mas é preciso também ter os momentos em que você tenha convívio social com outras pessoas, todo tipo assim de fechamento em bolha, né? Ou na sua bolha da solidão, ou na sua bolha da solidão com web amigos, ela pode ser prejudicial. Esse web amigo, que é o assunto do vídeo de hoje, ele apareceu na minha vida já no momento eu não tinha mais essa parada de web amigo. Eu tive isso de web amigo
durante a minha adolescência, assim, mas foi algo que foi muito diminuindo, até que chegou um ponto que acho que eu não me lembro de ter. Mas assim, acho que eu já não tinha mais, os meus amigos eram os amigos de convívio mesmo. Mas aconteceu de, num final de ano, acabei conhecendo pelo Facebook, de uma forma ali meio sem querer, mas acabei conhecendo esse web amigo, que ali naquele momento era só um desconhecido que estava ali adicionado, mas a gente começou a conversar. Rapidamente a gente percebeu que a gente tinha muitos interesses em comum, muitos gostos em comum, muita coisa correspondia. Na época, morava em cidades vizinhas, não era na mesma cidade, mas eram cidades vizinhas. E foi mais ou menos isso, olha, a gente começou a conversar no fim de um ano e a gente foi se conhecer pessoalmente dia 2 de fevereiro. Chegou nem então a ser um mês e meio conversando, foi um mês conversando, mas foram conversas muito bacanas, né, troca muito bacana. Não lembro nem exatamente de quem foi a iniciativa de falar assim, pô, mas e aí, bora se conhecer? Eu não lembro nem se foi assim, se foi no dia anterior, falou, pô, vamos sair amanhã, ou se foi no próprio dia 2. Eu acho que foi esse segundo caso, inclusive. Eu acho que foi tipo, pô, vai fazer alguma coisa hoje? Pô, então bora sair? Eu acho que foi isso. Que a gente mora em cidades vizinhas e o irmão dele morava na época na minha cidade, acho que ainda mora, inclusive até hoje. A família dele ia vir visitar o irmão dele na casa dele e a gente marcou então de se encontrar num museu que ele tem um jardim grande, saca? Ele tem um jardim assim, bem grande, um baita de um espaço verde que dá pra caminhar com os bancos e pá, é um lugar bem bacana, tá ligado? Vale mencionar uma parada que eu me esqueci de mencionar. A gente morava em cidades vizinhas, só que naquela semana a gente tinha recebido a notícia de que ele e a família dele iam se mudar. Eles iam se mudar de estado, bem longe, por sinal. Iam se mudar em 2 semanas, tá ligado? Foi uma parada assim, tipo, o pai dele recebeu proposta, tal, tinha que aceitar, tinha que ser uma mudança assim. Foi uma mudança relâmpago que eles fizeram. E então a gente tinha pouquíssimo tempo para se conhecer. E acredito que isso, inclusive, despertou na gente esse senso de urgência. Acho que isso aí colaborou, pelo que eu tô me lembrando. E assim, quando você marca de conhecer um web amigo, no caso, aparentemente tem um cenário de tranquilidade, mas na verdade assim, eu fiquei ansioso, tá ligado? Eu fiquei assim, nervoso, porque tipo, pô, tu vai conhecer alguém ali que você estava conversando só. E alguns dias depois ele contou que ele também estava assim, né? Ele também assim, tava nervoso. Lembro da ida até lá, assim, de um tanto nervoso, e você fica até se perguntando, pô, mas por que eu tô nervoso? Né? Por que eu tô ansioso assim? Pô, mas é um mano ali que eu converso pela internet, assim, que conversa, tá ligado? Que é amigo. Eu lembro que eu entrei lá, eu lembro que eu vi ele sentado ali no banco, ele logo me reconheceu, pá. Eu sou muito alto, ele já tinha me dito a altura dele, né? Ele é um pouco mais alto que eu. Foi o primeiro comentário que a gente fez, falando, caralho, como você é alto, hein? E aí foi super foda, assim, porque a gente se entendeu, porque sempre fica aquele impasse, né? Será que pessoalmente a energia vai bater? Será que pessoalmente o santo vai bater? Às vezes pela internet é uma parada, pessoalmente é outra, né? Tem todo um distanciamento ali entre o virtual e o presencial que a gente não sabe, né? O presencial é desconhecido. O que vai ser quando for pessoalmente? Será que vai dar bom? Mas felizmente assim foi muito, nossa, igualzinho na internet. Assim, os dois se sentiram super à vontade um com o outro. E ali nesse espaço que a gente se encontrou, tem um cineminha dentro ali do museu. Não é um cinema assim, um cinema que passa uns filmes gratuitos pra comunidade, tá ligado? E lembro até que eu tinha sugerido da gente ir lá porque eu tinha visto que ia passar um filme. Aí a gente conversou por um tempo e tal, até iniciar essa sessão. A gente entrou ali no cinema, um cinema gratuito. Aí a gente sentou e começou a ver o filme, mas eu acho que a gente viu uns 15 minutos, assim, do filme. Porque eu falei pra ele, mano, vamos sair fora? Vamos lá pra fora? Porque, assim, eu pensei, tô aqui com uma pessoa que, pô, achei super da hora de conhecer pessoalmente, alguém que eu converso pra caralho pela internet, tá aqui
tá aqui presencialmente do meu lado. Eu vou ficar aqui 2 horas, eu calado, ele calado, a gente assistindo aqui filminho. Não, né, mano? Vamos, pô, eu quero curtir. Até a gente saiu lá do cinema, até falei isso pra ele. Falei, pô, mano, não, eu quero curtir a tua presença. Quero poder curtir, conversar pessoalmente contigo. Até porque tu tá se mudando daqui 2 semanas. Prefiro aproveitar a tua presença do que simplesmente ficar ali assistindo um filme que, pô, assistir filme eu assisto na minha casa sozinho. Inclusive eu acho até hoje, tá ligado? Essa parada de marcar encontro, seja encontro flerte, seja encontro com amigo, né? No cinema, a não ser que seja alguém já que você vê muito, algum amigo que você tá acostumado a ver direto, ou alguém que você já namora, então vocês se veem direto, porque assistir um filme, que é? Você ficar ali calado. Vai no máximo fazer um comentário ou outro, mas eu entendo a parada de que é legal você viver uma experiência coletiva. Para aquele caso específico não funcionava. Se é alguém que você raramente vê, que é muito raro você tá na presença daquela pessoa, pô, então aproveita a presença daquela pessoa, né? Pelo amor. E foi o que nós fizemos. Aí nós ficou lá fora, conversamos pra caramba. Foi muito legal você ver que uma pessoa ali com quem você tava desenvolvendo um papo pela internet, né, criando um vínculo por ali, você vê que, pô, pessoalmente correspondia àquilo, né? Correspondia assim, era um amigo que se tu tivesse conhecido direto já no presencial, provavelmente ia ser um super amigo, né? Se morassem perto, tal, se o convívio permitisse que acontecesse sempre. Quando foi o fim da tarde, veio a família dele buscar ele. Isso eu acabei conhecendo a família dele toda, tal. Despedi dele, me despedi da família. Fui embora a pé, eu lembro desse dia. Eu lembro inclusive que tava um dia assim, tá ligado? Um baita de um fim de tarde. Sabe aqueles fins de tarde de verão? Bonito pra caramba, pôr do sol bonitaço, tá ligado? Lembro disso e lembro de ficar pensando, né? Você fica pensando assim, você fica curioso, falando, pô, que impressão será que o cara teve de mim? Que impressão será que esse amigo teve de mim? Será que, assim, pessoalmente me achou da hora também? Chegando em casa, ele avisou lá também, né, que tinha chegado, pá, agradeceu pelo dia, falou que espero que tenha mais, que a gente possa se ver antes de eu me mudar, porque ele estava se mudando, né? É um dia que a gente se lembra quando chega, né, o 2 de fevereiro, assim, é um dia que marcou por conta disso. E antes dele se mudar, teve um outro encontro. Esse talvez eu conte numa segunda parte, era uma despedida, porque ele logo em seguida já ia se mudar, então a gente sabia que pelo menos por um longo tempo ia demorar para nós conseguir se ver pessoalmente de novo. Mas enfim, essa segunda parte talvez eu conte aí num outro vídeo. Acho que o que fica de reflexão disso é a importância da gente se permitir viver experiências novas, viver experiências que a gente às vezes não exatamente sabe o que vai ser, né? Eu não sabia o que ia ser, chegar lá e de repente não ir com a cara pessoalmente, não sei. Acredito que isso talvez seja um pouco difícil, às vezes acontece se a personalidade da pessoa pessoalmente é muito diferente daquela personalidade que ela te mostra na internet, e havia esse risco, mas não foi o que aconteceu. Enfim, obrigado aí a tu que escutou essa história. Quem sabe eu faço aí a parte 2 contando como que foi o outro dia que eu o encontrei pessoalmente, que foi um pouquinho depois, antes da mudança de estado. Compartilhar histórias, vai que alguém goste delas. É isso.